Fala, meus queridos, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo por aqui e hoje trazendo uma dica um pouco mais rápida, pensando em você que está se preparando para o concurso do IBGE. Comentaremos a parte inicial da apostila que trata da evolução histórica do Instituto. Antes de começar aquele recadinho tradicionalíssimo, eu peço para que você deixe o seu like para fortalecer o nosso trabalho e estendo o convite para que você se torne membro do nosso canal por R$ 4,99 mensais. Por lá terá acesso a alguns vídeos exclusivos e também aos nossos mapas mentais. Recados dados, partimos ao conteúdo. Galera, pense o seguinte, no curso teórico falaremos com mais calma deste tópico, tá? Aqui é uma rápida revisão, uma visão geral na realidade. Quando pensamos no IBGE, antes de chegar ao cenário atual, ao modelo atual, passamos por várias fases. E é isso que você precisa memorizar. Cada um destes anos, destas fases, e também os órgãos criados. Então, começando com o primeiro órgão criado para coletar as estatísticas aqui no Brasil. Lá em 1871, tivemos a criação do DGE, Diretoria Geral de Estatística. Então, a Diretoria Geral de Estatística, oficialmente, é inaugurada no Brasil como órgão para a coleta de dados estatísticos. E isso ocorreu, como eu disse, em 1871. No ano seguinte, em 1872, este órgão realizou o primeiro recenseamento aqui no Brasil. Então, em 1872, tivemos a realização do primeiro recenseamento no Brasil. Continuando na nossa linha do tempo, nesta brevíssima revisão, chegamos a 1889. Galera, neste período temos a Proclamação da República. A ideia de Estado é dissociada, temos uma separação entre o Estado e a Igreja. Ou seja, o Estado começou a assumir algumas atribuições que antes pertenciam à Igreja. E uma delas é justamente o registro de casamento, nascimentos e óbitos. Então, veja só, tínhamos neste período o DGE, Diretoria Geral de Estatística. Com a proclamação da República, este órgão ele ganha uma amplitude em suas atividades. Então, o DGE ele tem a ampliação de suas atividades, passando agora a registrar os nascimentos que ocorrem em nosso país, os casamentos e também os óbitos, certo? E neste período, o DGE seguiu realizando novos recenseamentos gerais. Ele realizou 3 recenseamentos até a sua extinção. Veja só, realizou o recenseamento de 1890, 1900 e 1920. Claro, além deste recenseamento aqui, ó, de 1872. Portanto, ele foi responsável por 4 recenseamentos: 1872, 1890, 1900 e 1920. Cuidado, galera, pegadinha aqui, ó. Não tivemos o recenseamento de 1910, 1890, 1900 e 1920, ok? Porém, pessoal, em 1930, após a Revolução de 1930, o DGE ele é extinto. Então tivemos a extinção da Diretoria Geral de Estatística. Agora vejam só a problemática. O órgão que coletava os dados, que coletava estas estatísticas, ele deixa de existir. E estas informações são absolutamente necessárias para o Estado. Pensando nisso, o que é feito é o seguinte: quem ficará responsável, quem ficou responsável pela coleta de informações após o fim do DGE foram os ministérios. Então, as atribuições que antes pertenciam à Diretoria Geral de Estatística são repassadas, são repartidas entre os ministérios. Agora percebam só, estes ministérios eles não são órgãos técnicos, eles não possuem a expertise necessária para coletarem os dados estatísticos. E é justamente neste momento que alguns ministros
Percebendo que existia necessidade de um novo órgão estatístico, eles sugerem ao presidente da época, Getúlio Vargas, a criação de um novo órgão para coletar estas estatísticas. E quem capitaneou este movimento foi um pensador da época chamado Teixeira de Freitas. Teixeira de Freitas propõe a criação de um novo órgão especializado para substituir o DGE, a Diretoria Geral de Estatística. E isso ocorre, pessoal. O governo de Getúlio Vargas cede às pressões e em 1934 surge o INE, que é o Instituto Nacional de Estatística. Veja só, em 1934 temos a criação deste novo órgão para fins de estatísticas, o INE, Instituto Nacional de Estatística. Porém, ele só é de fato instalado e começa o seu funcionamento em 1936. Então, em 34 tivemos a criação do INE, em 1936, aí sim, a sua instalação. E este órgão, ele ficou responsável pelo levantamento estatístico nacional, em todo o território nacional, nas esferas federais, estaduais e municipais. Maravilha? Então, chegou ao fim o DGE e temos agora um novo órgão, o Instituto Nacional de Estatística, criado em 34 e entrou em funcionamento em 1936. Agora se atentem a um detalhe, lá no DGE estávamos falando de estatística apenas. No INE a mesma coisa, Instituto Nacional de Estatística. Ainda não tínhamos a criação de um órgão voltado para a geografia. É então que lá em 1937 é criado o CBG, o Conselho Brasileiro, agora sim, Conselho Brasileiro de Geografia. Conselho Brasileiro de Geografia. Um outro ponto relevante por aqui é que este Conselho Brasileiro de Geografia, ele teve uma atuação ligada e incorporada ao INE. Então funcionavam de forma conjunta Instituto Nacional de Estatística e também o Conselho Brasileiro de Geografia. É então que em 1938 resolvem unificar estes dois órgãos. Veja, pessoal, vamos unir o INE ao Conselho Brasileiro de Geografia. Desta forma surge o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Portanto, o IBGE, ele nada mais é do que uma junção, do que uma reunião do INE, Instituto Nacional de Estatística, e também do Conselho Brasileiro de Geografia. Esta data do IBGE é bem importante, 1938. Portanto, o IBGE ele foi criado no dia 26 de janeiro de 1938, através do decreto número 218, que foi assinado por Getúlio Vargas, então presidente daquele período, certo? E o IBGE ele possui algumas atividades. Ele irá mapear o território nacional, o órgão também contabiliza a população, demonstra evolução econômica e ainda revela como as pessoas vivem. Ou seja, o IBGE tem como função retratar o Brasil da forma mais visceral possível, certo? Veremos outros detalhes lá na aula teórica, certo? Mas eu quero que você saiba cada um destes momentos. Primeiro órgão foi o DGE, criado em 1871. Tivemos o segundo órgão, que foi o INE, Instituto Nacional de Estatística, que foi criado em 34 e instalado em 1936. Um ano depois, em 1937, surge o Conselho Brasileiro de Geografia. E no ano de 1938, fruto de uma fusão do INE com o CBG, tivemos a criação, o nascimento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, através do Decreto 218, do dia 26 de janeiro de 1938, e foi assinado pelo presidente daquela época,
Getúlio Vargas. Maravilha? Bom, pessoal, com esta rápida revisão, vamos resolver uma questão de prova. Banca FGV. Veja só, a questão basicamente quer que você identifique os períodos, os movimentos na nossa linha do tempo, cada um dos momentos, e coloque aqui a numeração adequada, aquele que ocorreu primeiro e aquele que ocorreu por último. Beleza? Então eu peço para que você pause o vídeo e voltamos em 5 segundinhos. Bom, vamos lá. A nossa linha do tempo ficaria mais ou menos assim, ó. Primeiro tivemos a Diretoria Geral de Estatística, em 1871. Num segundo momento, com a Proclamação da República, em 1889, tivemos a ampliação das atividades do DGE. Portanto, o DGE ele passou a realizar alguns registros. Registro de casamento, nascimento e óbito. Um outro momento também relevante, após a extinção do DGE, vem justamente com a criação de um novo órgão, que foi o INE, Instituto Nacional de Estatística, certo? Então, terceiro momento, a criação do INE, Instituto Nacional de Estatística. E, posteriormente, tivemos a criação do CBG, Conselho Brasileiro de Geografia. E o último movimento ocorreu de uma junção entre o INE e o CBG. Neste caso, nasce o IBGE em 1938. Bom, então vamos identificar os itens. Quer saber a sequência correta? O número 1 precisa ser no DGE. Afinal de contas, tudo começou por aqui. Então, o número 1, galera, está neste ponto aqui, ó. Funda-se a Diretoria Geral de Estatística, o único órgão com atividades exclusivamente estatísticas, certo? Então, por aqui, temos o primeiro momento. O segundo momento é a ampliação da atividade do DGE, que passa a registrar nascimentos, óbitos e casamentos. Então, o número 2 está aqui, ó. Vamos identificar. Número 2, neste ponto. Veja só. Estabelece-se a universalização da obrigatoriedade do Registro Civil de Nascimentos, Casamentos e Óbitos, o que permite produzir informações estatísticas precisas. Beleza. O terceiro momento, pessoal, é a criação do INE, Instituto Nacional de Estatística. E está neste ponto aqui, ó. Cria-se o Instituto Nacional de Estatística, como entidade de natureza federativa para levantamento sistemático de todas as estatísticas nacionais, articulando as esferas federais, estaduais e municipais. Então, localizamos o número 3. E por fim, temos o CBG, Conselho Brasileiro de Geografia. Vamos numerá-lo aqui, ó, número 4. Institui-se o Conselho Brasileiro de Geografia, incorporado ao INE, tá? E passa a se chamar posteriormente Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, no caso, IBGE, certo? Bom, com isso basta identificar o gabarito. A sequência ficou 3, 1, 2, 4. Gabarito é letra C. 3, 1, 2, 4. Ok? Bom, galera, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E aqui fica uma breve demonstração, uma degustação do que espera vocês no nosso módulo teórico desta apostila de conhecimentos técnicos. Eu espero que vocês tenham curtido o nosso conteúdo e em breve estaremos de volta com novos vídeos. Desejo a todos bons estudos, fiquem com Deus, até a próxima e eu fui!